Fala galera da CW, aqui é o Ian e hoje eu vou começar uma série de vídeos aí introdutórios aí sobre princípios, sobre práticas aí que a gente pode ter para melhorar nosso trade, para aprender uma nova modalidade de trade e o que o pessoal está usando no mercado, quais são os melhores indicadores, esse tipo de coisa. E hoje eu queria falar sobre scalp trading, que é uma modalidade de trade interessante. É muito utilizado, né, pelos trades aí mundo fora, mas também pode ser a mais arriscada, que se eu entrar sem preparo e sem perspectiva do que eu tenho que fazer, eu posso tomar uma derrota, um prejuízo muito grande. Então eu queria dar uma introdução sobre o que é o scalp trading. Scalp trading, assim, basicamente é um trade muito mais rápido do que o day trade. É um trade que eu vou tentar lucrar numa movimentação curta do mercado e eu tenho que ter uma entrada e minha saída bem ajustada e bem definida. Então vamos supor aqui que se eu conseguisse detectar que esse era uma ótima entrada para eu começar o meu scalp trading e esse um local onde eu esperaria tirar o meu profit, né? Fazer o famoso take profit, que é quando eu saio do trade pegando aquilo que eu lucrei. Então essa movimentaçãozinha aqui a gente está vendo no gráfico de 15 minutos. Então ela ia acontecer ali em mais ou menos 1h30. Né? Então durante 1h30 eu ia esperar para pegar o meu lucro. Então esse é basicamente o scalp trade. Eu faço uma entrada, espero durante alguns minutos ou algumas horas para eu fazer o meu lucro. Então o scalp trade pode acontecer em diversos tempos de gráfico, né? Posso fazer um scalp nos 5 minutos, tem gente que faz scalp no 1 minuto, que é extremamente frenético, tem gente que faz no 15 minutos, como eu mostrei aqui, mas o principal de entender sobre scalp trade é que primeiro o risco é muito maior do que fazer qualquer outra modalidade de trade. Quanto mais rápido se move o tempo gráfico, mais difícil de prever a movimentação e mais fácil de tomar um prejuízo. Então, aí vem a importância principal do scalp trade, que é ter uma estratégia consolidada. Então, eu não vou entrar aqui para ver o que vai acontecer. Eu já tenho que entrar aqui sabendo quais são as possibilidades, tanto para cima quanto para baixo, para eu poder tomar o meu profit ou a minha derrota, engolir e tentar achar a próxima movimentação para fazer o meu próximo scalp. E para que a estratégia seja bem alocada, seja bem definida, o principal, acho que a base fundamental disso é o timing. O timing do mercado é essencial de eu ter entendimento. Porque, por exemplo, numa movimentação, como a gente já tem falado nos vídeos de tendência de lateralização, não é a hora certa de eu entrar para fazer um scalping, porque provavelmente eu vou tomar umas altas e baixas muito rápidas ali, que eu não vou ter como prever, eu não vou ter como saber a posição certa ou o momento certo de entrar ou sair. Mas eu vou procurar sempre por rompimentos, por quebras de padrões, então a análise técnica é o principal. Quando a gente faz um trade mais comprido, né, de dias, semanas, eu sempre vou estar ligado nos catalisadores, né, que são as notícias que estão acontecendo. Mas no scalp, como a movimentação é muito curta, eu foco principalmente no movimento de preço, ou na ação de preço, como a gente chama. Em inglês, o price action. O price action é simplesmente o que o mercado está me falando aqui através da análise gráfica. Que tipo de indicadores ali ele está me sinalizando que pode me ser rentável ou me sinalizar que é o momento de eu sair do mercado. Então esse é o principal. E o timing, a hora certa de entrar, ela é essencial de ser entendida. E uma forma de eu começar a planejar isso é eu sabendo os movimentos das aberturas de mercado, né? Então, eu entender o horário que abre o mercado, e esse mercado que eu digo é um mercado de ações mesmo, porque as mesmas pessoas que estão fazendo trade de ações, elas também estão fazendo trade de criptomoeda, apesar do mercado funcionar 24 horas por dia, no caso da criptomoeda, mas no
o grosso do volume de compras e vendas é quem está ligado ao mercado mesmo, fazendo trade diariamente e participando desses outros mercados que acontecem ao redor do mundo. Ao contrário das criptomoedas, os mercados aí de ações do mundo, eles têm um horário de abertura e de fechamento. Então, quando abre um mercado, por exemplo, Xangai, e quando ele fecha, provavelmente vai ser um momento ali onde eu vou ter um grande volume entrando para uma certa moeda ali, e pode ser um momento de eu fazer um scalp trade, porque esse volume que vai entrar pode me dar uma oportunidade de fazer um short, um long, e aproveitar esse hype da abertura do mercado para eu fazer meu lucro. Então, esse site aqui que chama Bitcoin.today, ele mostra um reloginho aqui, onde está descrito o horário de cada mercado, a abertura de cada mercado, né? Então, ele basicamente mostra o início ali, por exemplo, Sydney. Ele abre ali às 8 horas da noite e ele vai fechar às 2 horas da manhã. Então, nesse momento aqui de Sydney, eu sei que vai ter uma entrada a mais ali de volume de venda. E a gente sabe que as criptomoedas elas são muito mais populares na Europa e na Ásia. Então, apesar dos Estados Unidos ser um grande mercado também, mas a gente vê uma entrada de volume muito grande, principalmente no momento que a Ásia entra em ação. Então, o horário de abertura de Tóquio é muito visado pela gente que faz scalp trading, porque nesse horário geralmente entra um volume de venda muito grande. Então a gente pode ver aqui na ETC, por exemplo. ETC é o Ethereum Classic, né? Antes do Ethereum que a gente conhece se popularizar, existia o Ethereum Classic, que sofreu uma hard fork, e aí surgiram duas moedas com o mesmo nome, né? Então o Ethereum Classic é uma moeda bem barata ainda, ela é boa de fazer um trade para scalp, né? Isso a gente tem que estar ligado também, o preço da moeda. Pô, quanto mais barata a moeda, maior vai ser o meu lucro, né? De acordo com aquilo que eu estou investindo. Quanto mais cara, eu tenho que botar muito mais dinheiro para eu tirar, a mesma coisa que eu tiraria numa moeda de um valor mais baixo, né? Então aqui no meu gráfico do TradeView, eu tenho alguns indicadores que eles me mostram até mesmo a abertura e o fechamento de cada mercado, né? Por exemplo, Nova York, aqui eu estou conseguindo ver o momento de abertura e o momento de fechamento, entre outros aqui, Tóquio, Hong Kong. Ele vai me mostrando aqui, porque isso aqui é essencial para eu saber que momentos eu vou ter uma entrada de volume. Essas áreas aqui que estão meio foscas são áreas de abertura e fechamento de mercado. Então, vocês podem perceber aqui que quando ele abre, geralmente eu tenho uma grande movimentação, né? E quando eu vou fechando, aí o volume vai ficando mais baixo, eu vou ficando com candles cada vez mais curtas. E isso é uma coisa muito interessante de se observar. E como eu falei, a Ásia tem um grande impacto nessa movimentação, né? Então, por exemplo, a viração do dia aqui para o nosso horário brasileiro seria 9 horas da noite. Quando dá 9 horas da noite, vira o dia no mercado cripto, né? Que são meia-noite em UTC. E isso coincide também com o relógio aqui de Tóquio. Ele inicia às 9 horas da noite. Então, isso eu estou falando em horário brasileiro, né, de São Paulo. Para outros lugares do mundo pode ser outro horário aí. Mas, independente disso, Tóquio é muito importante aqui para a gente que faz scalp trade. Então, se eu fosse fazer uma estratégia para eu pegar esse volume de Tóquio, eu teria que estar preparando meu trade ali antes dessa viração, para no momento da entrada de Tóquio eu receber todo esse volume de venda, de compras. No caso aqui, eu tive um spike aqui maravilhoso hoje no ETC, né, que me jogou de $73 para $88. Então, em coisa de 5 minutos aqui, né, ou 15 minutos aqui, foi muito absurdo. Então, uma possibilidade tremenda aqui de fazer muito dinheiro em pouco tempo, simplesmente observando as entradas, ou melhor, as aberturas e fechamentos dos mercados
ao longo do dia, né? Então, nem todos os horários são horários de fazer trade, mas quando a gente entende que com a abertura de cada mercado entra um volume muito grande de compras e vendas, se o mercado está indo para cima, provavelmente vai entrar um volume muito grande de compra. Se o mercado está indo para baixo, como aqui nessa outra fase aqui da moeda, eu posso acreditar que ela vai cair ainda mais, entende? Então, acaba que a ação do preço vai se tornando cada vez mais previsível, né? Então essa é uma dica inicial aí, uma dica introdutória que eu queria dar sobre o scalp trading, que é o timing do mercado. Isso é essencial para quem quer fazer scalp trading, entender esses horários de abertura e fechamento, para eu poder analisar, fazer minha análise técnica e perceber, bom, será que com esse volume que vai entrar eu vou tomar uma grande venda de pânico, ou a galera está muito esperançosa com o que tem acontecido no mercado ao longo do dia, e isso vai me significar um aumento de preço muito grande. E aí se preparar a partir disso, beleza? Então, se tiver alguma dúvida aí sobre o que eu falei, pode deixar aí nos comentários, no nosso grupo do WhatsApp, e a gente continua com esse papo aí nos próximos vídeos. Eu quero trazer sobre volatilidade, sobre volume, sobre estratégia com linhas de tendência, várias coisas aí para a gente ir se equipando e preparando para quem gosta, né, para quem está disposto a fazer vários tipos de trade, não ficar preso só no hold, no buy and hold, mas fazer o seu swing, seu day trade, seu scalp, ter um arsenal aí para a gente extrair o máximo possível aí das moedas. Especialmente nessas previsões que a gente tem feito, que pode ser que vá muito para baixo, como pode ser que vá muito para cima, eu tenho que ter várias opções aí para eu poder continuar lucrando, né, no mercado. Então, obrigado aí, galera, por estar vendo esse vídeo aí, e a gente se vê no próximo. Até mais.